E aos BC grupos da nossa casa. A vida é melhor em comunidade. Na igreja, essa é uma verdade para nós. Nós acreditamos que o seu crescimento espiritual se dá conhecendo novas pessoas. E o BC Grupo é o lugar que nossa igreja escolheu para a sua maturidade espiritual. Aqui no culto, nós temos uma reunião pública, onde todo mundo está envolvido com isso, com essa reunião, mas ninguém pode levantar a mão e tirar uma dúvida quando eu estiver pregando aqui. Senão todo mundo ia olhar para você e te fulminar com os olhos. Mas no BC Grupo você pode perguntar, você pode trazer alguma questão que está acontecendo na semana e pedir para aqueles irmãos orarem. Alguns irmãos mais maduros vão te ajudar a trilhar um caminho que eles trilharam. Outros irmãos que estão numa jornada ainda anterior à sua podem ser ajudados por você. E aqui na igreja nós entendemos que BC Grupos é um valor aqui. Toda a igreja deveria estar participando. Hoje nós temos quase 2.000 pessoas que já estão inscritas e participando de BC Grupos. Isso é uma notícia incrível. Mas isso, pode aplaudir. Mas como pastor, o meu desejo, o meu sonho é ver toda a igreja envolvida com BC Grupos. Porque assim como a história dessa moça, dezenas de outras histórias felizes nós escutamos todos os dias. Então, eu quero encorajar você. Nós abrimos semana passada a nova temporada de BC Grupos. Hoje as inscrições estão abertas. Pega o seu celular, vai aparecer aqui um QR Code em algum lugar. Você vai colocar o seu celular, vai abrir, vai fazer as suas inscrições. Se por um acaso você tiver dúvidas, quando terminar essa reunião ali fora, todos os estandes de BC Grupos estão montados. E todos os líderes, ou muitos líderes, estão ali e vão poder sanar todo tipo de dúvida para você, tá bom? Então, primeira coisa, BC Grupos. Todo mundo se inscrevendo. Vire para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você não está em um BC Grupo, hoje é o dia certo para você se inscrever. Jeová está falando contigo. Para de fugir. Segundo aviso, hoje nós faremos 5 reuniões. Nossos cultos estavam muito lotados, especialmente o das 4 e o das 19 estavam super lotados. E agora nós vamos dividir esse povo. Mas por que nós aumentamos mais uma reunião? Para sobrar bancos. E esses bancos que estão sobrando aqui hoje, nesse culto não está sobrando muito, mas tem uns banquinhos ou outro que estão sobrando. Eles devem ser preenchidos com os nossos convidados na próxima semana. Instituto Barna é o mais sério instituto de pesquisas cristão do mundo. Ele afirma que 83% das pessoas que vêm a Cristo vêm por intermédio do convite ou de um parente ou de um amigo. Então é muito possível que você esteja na igreja porque algum parente te trouxe ou algum amigo te trouxe. E os seus parentes e os seus amigos virão a Cristo por intermédio da sua vida. Então o meu convite para você é que desde o início aqui dessa igreja tem uma frase que ecoa no nosso coração, que é: um culto pode mudar a história da vida de uma pessoa. Uma reunião pode mudar a vida de alguém. Alguém teve a sua vida mudada aqui em um culto, onde teve um antes e um depois? Foi decisivo? Pois é. Aqueles que não têm certeza se o que eu estou dizendo é verdade, eu trouxe provas. Tem um testemunho para passar aqui. Vocês querem ver? Então, se ajeita na cadeira, pega o lencinho e assistam esse testemunho. Eu não consegui contar para ninguém ainda. Eu tentei contar para minha esposa, não. Depois para o Maurício também. No grupo lá eu tentei contar. Aquele dia também eu tentei. Depois que eu terminei o meu tempo na brigada, me aposentei, né? E era novo ainda, eu resolvi ter um hobby, fiz um curso de marcenaria e tem bastante coisa para fazer já, bastante trabalho. E daí nessa igreja, assim, eu não consegui contar para ninguém ainda. Eu tentei contar para minha esposa, não. Depois para o Maurício também. No grupo lá eu tentei contar. Aquele dia também eu tentei. Depois que eu terminei o meu tempo na brigada, me aposentei, né? E era novo ainda, eu resolvi ter um hobby,
Então eu fiz um curso de marcenaria e tem bastante coisa para fazer já, bastante trabalho. E daí nessa igreja, assim, a casca era uma coisa, mas como eu morava na frente, eu ficava sabendo muita coisa dali, né? Conhecia as pessoas, tudo. E daí eu desacreditei, assim, da igreja evangélica. Até que começou o caminho inverso, né? Geralmente o pai leva o filho. Mas daí o meu filho, ele, a esposa dele, que é família bem religiosa, conhecia o pessoal da Brasa, né? No Dia dos Pais, ele convidou para ir, né? Vamos lá no culto lá. Eu acho que eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Tirou muita coisa da minha cabeça, assim, a impressão ruim que eu tinha, assim, né? E aí, me senti bem. E aí veio a pandemia e os cultos da Brasa começaram online só, né? Daí eu e a minha esposa, a gente começou a olhar e assistir. Já tinha aquela chama acesa lá, desde lá atrás, lá. Quando estava terminando, assim, eu acho que estava aliviando, o meu filho, o Maurício, resolveu mudar para os Estados Unidos, né? E nisso ele disse, vamos no culto mais uma vez lá, já era lá no teatro. Até hoje, todos os cultos lá, eu me emociono. Aquele ambiente, assim, a gente percebe que tem uma força muito, muito maior lá. E é uma coisa interessante que quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente quer conhecer, né? E tu teve alguma experiência com Deus marcante? Essa eu não consegui contar para ninguém. Não foi nada extraordinário, quer dizer, foi muito extraordinário, uma coisa muito... Eu acordei de manhã num sentimento. Eu não sabia se era sonho, se era verdade. Que eu tinha conversado eu conversei com ele. Tu teve um sonho, não tem? Policial militar aposentado chorando é porque alguma coisa aconteceu de extraordinária. É por isso que eu repito incansavelmente, não é sobre uma igreja, não é sobre religião e não é sobre filosofia. É o poder de Deus vindo morar dentro de nós, o seu espírito transformando a nossa vida de dentro para fora. Aí você fica assim, imprestável, não consegue nem falar. É ou não é? Jesus é bom e Ele está aqui hoje. E se Ele está na reunião, se prepare. Ele vai falar com você. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quem trouxe Bíblia física, levanta a Bíblia física aí agora, vamos ver. Eita, o Flama está mandando ver, hein? E o resto da igreja, tudo desviado. Lá em cima tem crente, não? Aí, tá bom. Eu encorajo você para trazer a sua Bíblia física, porque imagina todo mundo num culto com a Bíblia física debaixo do braço, entrando aqui nesse shopping. O povo vai olhar e vai dizer, olha lá, um monte de evangélicos, vamos atrás deles, a gente ama os evangélicos. Vai encher esse lugar de gente. Mas essa é a nossa espada. Tem alguém aqui que não tem Bíblia e sente que a hora certa para ter uma Bíblia? Quem não tem Bíblia e quer ter uma Bíblia, rápido, fica de pé, vamos ver. Primeira pessoa a ficar de pé, ela. Foi a primeira, olha o que aconteceu, tu ganhou uma Bíblia agora, acabou de ganhar uma Bíblia. Entrega para ela, por favor. Olha o que aconteceu, eu estou fazendo isso desde de manhã, de falar da Bíblia. No culto anterior, alguém doou uma Bíblia, disse assim, pastor, entrega para quem não tiver. Aí eu entreguei. Aí, eu estou perdido, isso foi no culto das 11. Aí, no culto das 4, quando eu entreguei uma Bíblia, uma pessoa agora no final comprou e disse, pastor, agora então eu quero que tu entregue uma Bíblia para outra pessoa. E eu estou orando para que agora, no culto das 6, alguns de vocês comprem uma Bíblia e dê para alguém do culto das 8. Posso ouvir um amém? Então deixa aberto aí. Eu quero começar, eu vou falar sobre um tema muito importante na fé cristã, que é confiar em Deus. Como confiar em Deus? Parece algo muito óbvio, mas eu já quero de cara tirar todas as máscaras e declarar para vocês que mesmo sendo um pastor, algumas vezes é desafiador confiar em todos os planos que Deus tem para a minha vida. Mesmo depois de muitos anos seguindo ao Senhor, ouvindo a sua voz, algumas vezes pode ser desafiador confiar plenamente nos planos de Deus para a minha vida. Alguém já se sentiu assim? Difícil
desafiador confiar em tudo que Deus traz para a vida. A gente quer confiar, mas é mais fácil dizer para outra pessoa, calma, confia em Deus, do que de fato confiarmos em Deus. A gente ama o Senhor, nós queremos um relacionamento profundo, mas são muitos os fatores que algumas vezes dificultam para que a gente confie plenamente no Senhor. O primeiro deles é que em momentos fáceis e bons, é muito fácil confiar em Deus em tudo que Ele está fazendo. Agora nos momentos baixos e difíceis, fica um pouco mais complicado. Quando você se depara diante de situações difíceis da vida, por exemplo, nosso país, nem tudo é estável, nem sempre é possível confiar em como a economia vai acontecer ou como o governo vai tratar. Você não tem certeza algumas vezes se vai ter o seu emprego no ano que vem. E aí começam as dúvidas. E se eu perder o meu emprego, eu consigo continuar confiando em Deus? E se a enfermidade chegar na minha família? Ou pior, se a enfermidade chegar na vida dos meus filhos? E se a gente entrar no e se, vai ser interminável. Você pode estar aqui hoje, você é solteiro, e você pode se perguntar, e se eu nunca me casar? Como é que eu vou confiar em Deus se eu nunca me casar? Se você está aqui, você é solteiro, fala assim, está amarrado em nome de Jesus. E certamente nós temos dois grupos de pessoas hoje que têm um desafio de confiar em Deus, mesmo querendo confiar nele. Esse grupo de pessoas normalmente tem dificuldade em confiar em Deus porque não enxergam a Deus, mas não especificamente a Deus, não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, especialmente quando Ele não fez alguma coisa que você esperava. Por exemplo, algumas pessoas estão aqui e passaram pelo trauma, algumas pessoas passaram pelo abandono, algumas pessoas passaram por privações ou enfermidades aparentemente injustas na sua vida, e aí a pergunta que vem na cabeça desse tipo de pessoas é: onde ele estava? Por que permitiu que isso acontecesse comigo? Agora tem um outro grupo que é mais difícil ainda. É aquele grupo que creu plenamente em Deus, confiou na sua bondade, depositou sua esperança e a sua fé, e mesmo Deus podendo fazer, Ele não fez. Você podia ter feito, mas escolheu não fazer. Então muitos de nós terão dificuldade de confiar plenamente na vontade de Deus. Eu quero lembrá-los que confiar em Deus, ou você confia plenamente e obedece tudo o que Ele tem, ou você não confia. E eu quero mostrar isso para você hoje, já de cara, que obediência tardia é a mesma coisa que desobediência. E obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Então se você está aqui hoje, Maurício, é possível crer em Deus e confiar completamente nele? A resposta óbvia é sim. Você pode, mas nós precisamos profundamente da sua palavra e do seu espírito para nos inspirar. E hoje o texto que eu vou ler é sobre alguém que confiou em Deus e teve a sua vida transformada para sempre. Lucas 5, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus perto do lago de Genezaré. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou em um dos barcos que pertencia a Simão Pedro e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E ele disse a todos os pescadores: lancem as redes para a pesca. Então Simão Pedro respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Vamos orar, abaixa a cabeça. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo quarto culto do dia, Senhor. Nós vamos até a tua palavra e eu oro que o teu Espírito quebre o nosso coração no meio. Fale conosco. É o que eu peço e creio em nome de Jesus. Amém. Amém. Simão Pedro está sendo educado com Jesus. Jesus vai pregar para a multidão o comprime, ele sobe nesse barco. A Bíblia deixa claro porque esse barco estava ali, porque esses pescadores trabalharam uma noite inteira e não pegaram nada. Então, fim do turno, frustrado,
eles já estão lavando as redes, que significa que eles desmontaram tudo, prontos para ir para casa. Jesus pede para pregar. Historiadores acreditam que os ensinos de Jesus demoravam de 6 a 8 horas, então eles estão há horas ali esperando esse pregador terminar a conversa. Quando Jesus termina, ele pede para eles alguma coisa. Entra de novo no mar e joga as redes. Tem 2 problemas com essa afirmação. Primeiro, que não se pesca de dia. Não sei quantos de vocês, mas eu tenho muita experiência em pescaria. Então, de dia não se pesca à noite. A segunda coisa é que eles eram pescadores experientes. E quando Jesus pede para eles levarem o barco e jogarem as redes, esse pedido de Jesus é um pedido inusitado. Para algumas pessoas até irracional, sem sentido. Quantos aqui sabem que às vezes Deus nos pede para fazermos coisas sem sentido? Às vezes, pela lógica, até irracionais. Sabe disso? Deus nos pede coisas estranhas às vezes. Por exemplo, a Bíblia está cheia de coisas estranhas. Não se preocupe com o dia do amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Em outras palavras, fica tranquilo com o dia de hoje, não fica ansioso. Para mim, como pastor, é muito fácil estar sentado na frente de alguém que está com muita ansiedade sobre o dia do amanhã. Eu digo, calma, take it easy, man. Eu estou estudando inglês, gente. Isso aqui saiu, foi no automático. Daqui a pouco eu vou dar uma rajada de língua estranha. Fica calmo. O amanhã pertence a Deus. Agora, se essa pessoa é uma pessoa que mora sozinha e depende única e exclusivamente do seu esforço, é mais difícil de confiar plenamente em Deus. A Bíblia fala outras coisas como abençoe os que te perseguem. É muito fácil para mim, quando você está magoado com alguém, dizer, calma, abençoa quem está te perseguindo. Difícil para você abençoar o seu chefe, maluco da cabeça, narcisista. Ou então a sua colega de trabalho, a Márcia, que rouba todos os seus clientes, na maior cara de pau. Aí a Bíblia diz, abençoe ela, e você diz, Senhor, abençoa ela, 7 palmos embaixo da terra. Ou ainda mais, Provérbios diz, não se apoie no seu próprio entendimento, que é a mesma coisa, não se apoie na sua força, não se apoie no seu dinheiro, não se apoie em tudo que você conquistou nessa terra. É muito fácil dizer isso para alguém, olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Agora, quando você é o provedor desse lar e não tem ninguém além de você para pagar esses boletos, você pensa, como que eu não vou confiar na força do meu braço? Então, a jornada cristã pode exigir de nós alguns desafios para confiar plenamente em Deus. Alguns de nós vão dizer, eu preciso de um pouco mais de Deus para confiar plenamente nele. E hoje eu quero pregar em somente 2 pontos, rapidamente, orientações bíblicas sobre como nós podemos confiar plenamente em Deus. Número 1, obedeça mesmo quando não faz sentido. Obedeça a Deus mesmo quando não faz sentido. Simão Pedro não obedeceu a ordem de Jesus por lógica, não obedeceu a ordem de Jesus por experiência, nem pela opinião das outras pessoas. Ele obedeceu a ordem de jogar as redes na hora errada e no lugar errado por fé, mesmo sem ver e mesmo sem crer. O texto de Lucas 5, versículo 5, diz que Simão respondeu ao pedido de Jesus da seguinte maneira: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Tem uma riqueza de segredos escondidos nessa frase. Quando ele diz mestre, ele está chamando Jesus de professor. Ele está dizendo, professor, o negócio é ensinar. Nós pescamos a noite inteira. Eu sou pescador, sou filho de pescador, sou neto de pescador, bisneto de pescador. E a gente trabalhou a noite inteira fazendo aquilo que a gente faz há muito tempo. Não pegamos nada. Mestre, que pedido inusitado. É o que está escondido nessa frase. E aqui ele tinha 2 decisões. Uma é dizer não vamos, e não tem nenhuma história para contar. E a outra é a resposta que ele deu e ter entrado para a história da humanidade. Ele disse, não faz o menor sentido, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Vou lançar as redes. Lance as redes. Esse é um símbolo e é uma metáfora para dizer
que algumas vezes você não vai ter informações suficientes do que Deus vai fazer na sua vida, mas Ele está trazendo impressões no seu coração, e você precisa agir por fé, lançar as redes. Por isso hoje eu quero dizer para você, lance as suas redes, à medida que Deus pede que você faça isso. Lance as suas redes. Repita comigo, eu vou lançar as minhas redes. Isso não faz nenhum sentido para mim, mas como é você que está dizendo, eu vou fazer isso. Obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido. E por isso essa frase para marcar a tarde de hoje: você não precisa entender tudo para obedecer imediatamente. Você não precisa entender tudo para obedecer imediatamente. Deus, na maior parte das vezes, não vai te dar o plano completo do que Ele tem para fazer na sua vida, mas Ele sempre te dará fé suficiente para dar o primeiro passo. Ele sempre te dará fé suficiente para jogar as redes no dia que aparentemente não é o dia certo, no momento que aparentemente não é o momento certo, e na hora que aparentemente não é a hora certa. Nem sempre Ele vai te mostrar todo o caminho, mas você precisa entender isso. Você não lê um livro porque você já conhece o final, e muito menos vai ao cinema assistir um filme porque você já tem certeza de como o filme termina. Você lê o livro porque confia no autor, você assiste o filme porque confia no diretor. E deixa eu te falar uma coisa: você não vai deixar de dar o primeiro passo só porque você ainda não conhece o fim. A única coisa que você precisa fazer é confiar plenamente naquele que é o autor e consumador da sua fé, aquele que te deu vida, a rocha eterna que nunca falha, e nele nós podemos confiar mesmo sem saber o fim. Porque algumas pessoas tropeçam em confiar em Deus. Na minha experiência, eu acredito que a maior parte das pessoas pensa que confiar em Deus está destinado somente aos grandes momentos da vida. As grandes decisões. Vou me casar, preciso orar e preciso ouvir a Deus. Vou mudar de cidade, preciso de tempo, vou jejuar para ver qual é a vontade de Deus. Vou transicionar a minha carreira e trocar de emprego. São grandes decisões tão significativas que as pessoas no fim do culto me pedem oração. Olha, pastor, é uma grande decisão, por favor, ore por esse assunto. Mas a minha experiência de fé me mostrou, e o que eu descobri é que nós realmente crescemos em confiança em Deus quando damos pequenos passos de obediência a Ele. Não somente nos grandes momentos, mas nos pequenos momentos do dia a dia. As pequenas coisas que Deus vem pedindo para nós, e nós vamos obedecendo. À medida que eu vou obedecendo cada pequeno passo que Deus me pede, eu vou crescendo a minha fé em confiança plena nele, e eu vou dizendo para mim mesmo: se Deus foi fiel nas pequenas coisas, Ele será também nas grandes coisas. Por isso eu escrevi uma frase que leva o meu nome, para que depois que você tirar uma foto, possa me marcar e eu ficar famoso. Mas eu confesso a vocês, porque estou no púlpito e não posso mentir, que eu pedi para o ChatGPT aperfeiçoar essa frase. E a frase é essa: às vezes os menores atos de obediência nas pequenas coisas nos levam aos maiores resultados. Às vezes pequenas obediências nos levam a maiores resultados, maiores milagres, maiores bênçãos. Pequenas decisões do cotidiano, do dia a dia, aumentam a nossa confiança em Deus e nos levam a experimentar milagres maiores que Ele tem para fazer na nossa vida. Em 1832, Hudson Taylor nasceu. O primeiro missionário conhecido a ter sido enviado para a China. Cresceu na igreja, se desviou, e quando ele volta para Jesus, se você quer saber mais histórias sobre o Hudson Taylor, você pode comprar um livro chamado Heróis da Fé. São 20 heróis da fé dos últimos séculos, e Hudson Taylor está lá, primeiro missionário da China. E quando ele se converte, Deus vem até ele, coloca uma chama no seu coração para que ele se torne um missionário. Até então, na desértica China, não havia penetração alguma do evangelho naquele lugar, não se tem notícias do que pode ter acontecido ali. Ele começou a compartilhar com seus amigos, e eles começaram a dizer: isso é irracional,
Isso é ilógico, você vai morrer no caminho. Você pode servir a Deus aqui na sua cidade, porque você vai atravessar um mundo num lugar onde as pessoas podem te matar. Escute o que eu vou dizer para você. Algumas vezes, quando Deus traz coisas para a sua vida, elas não serão ilógicas só para você, elas serão ilógicas também para as pessoas que te conhecem. E se você compartilha isso e dá ouvidos para alguém que não é maduro na fé suficiente, às vezes pode ser até alguém maduro na fé, essas pessoas inocentemente podem tentar te dissuadir disso, dizendo, não vai tão fundo nisso, não precisa, aí tu já está exagerando, não, se tu quer servir a Deus, não precisa fazer essas coisas loucas, vai um pouco mais devagar. Algumas pessoas podem fazer isso inocentemente. Hudson Taylor não ouviu, pegou esse navio, e de fato foi uma travessia muito difícil, esse navio ficou à deriva, quase naufragou, passou muita privação, quando ele chega lá não foi bem recebido, e para se enturmar, ele raspa a cabeça, deixa aquelas tranças de samurai que a gente vê nos filmes, coloca aquelas roupas tradicionais para começar a pregar o evangelho, e pouco a pouco, paulatinamente, o evangelho vai sendo anunciado em meio a lutas, em meio a dores. Seus amigos morrem de doença, todos seus amigos estrangeiros que foram para lá morrem de doença. A sua esposa morre, ele enterra a esposa. Seus 4 filhos, ainda criança, morrem, ele enterra. Ele pega uma doença que quase o leva à morte. Ele passa fome, passa privação, passa perseguição. Mas lá na China, ele funda uma organização chamada Missão para o Interior da China. E há muito tempo atrás o evangelho penetrou naquele lugar, e os frutos disso são que hoje a China é um dos países que tem a maior população de cristãos da história do mundo. Um pequeno ato de obediência, grandes milagres. Um país inteiro foi transformado porque alguém decidiu confiar plenamente em Deus. Se você entra na internet e lê frases de Hudson Taylor a respeito de obediência, ele fala muitas vezes, eu prefiro obedecer a Deus do que trocar pela minha vida. Não importa se eu vou morrer, o que me importa é obedecer integralmente ao Senhor. Um pequeno ato de obediência, grandes milagres, mas porque é você que está dizendo isso, eu vou lançar as minhas redes. Gente, isso não é privilégio só de Simão Pedro, essa parece ser uma máxima por toda a Bíblia. Vários outros personagens bíblicos precisaram, metaforicamente falando, lançar as suas redes sem ter certeza das coisas. Por exemplo, Noé construiu uma arca sem nunca ter visto a chuva. Não fazia sentido, mas ele obedeceu. Abraão saiu com uma comitiva inteira pelo meio do deserto, da terra onde ele estava instalado, para uma terra que Deus nem mostrou para ele qual era. Parecia não fazer sentido, mas ele obedeceu. Gideão entrou em uma guerra contrariado, do lado dele 300 homens, e no povo inimigo 135 mil midianitas. A estratégia de guerra que Deus dá para ele, ela é inusitada e irracional aos olhos humanos, mas ele confia em Deus e Deus dá a vitória para ele. Naamã está morrendo de lepra, caindo o seu corpo, e através do profeta Deus dá uma ordem para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que não era o rio mais limpo daquela época. Mesmo sem ter certeza, ele mergulhou, e na 7ª vez ele levantou-se curado. Não fazia sentido, mesmo assim ele obedeceu. Maria, mãe de Jesus, uma menina virgem, recebe a visita do anjo que diz, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Parecia algo que não faz sentido, mesmo assim ela obedeceu. Obedeça a Deus mesmo quando não faz sentido. Esse é o desejo do Pai, para que a gente possa crescer em confiança. Talvez alguns de vocês vão se perguntar agora, como então, Maurício? Como eu aplico isso na minha vida? Como eu aplico isso agora, na segunda-feira, ou quando eu sair aqui do culto? Que bom que você perguntou. Você precisa se apegar a Deus. Você precisa se agarrar a Deus. Você precisa conhecê-lo mais profundamente. É importante que eu diga isso para que você saiba que esse tipo de relacionamento, de confiar progressivamente em Deus, ele não é cultivado somente nos cultos de domingo, mas ele é cultivado diariamente em uma vida
apaixonada pelo Senhor. É por isso que insistentemente eu repito a mesma coisa. Não é participar de uma igreja, não é participar de um movimento ou participar de uma comunidade. É ter uma comunhão íntima e profunda com o Deus do universo que veio morar dentro de mim. E eu não quero ter um encontro com Ele uma vez por semana. Eu quero encontrar Ele todo dia, toda hora, todos os momentos. Vocês não? Então qual é a maneira de conhecer a Deus? Você precisa grudar em Deus. Você precisa ser uma pessoa grudenta. Você conhece uma pessoa grudenta? Então, olha agora. Você conhece alguém que é grudento, está sempre em cima? Pois é. Homens, não sejam grudentos. Você vai colocar tudo por água abaixo. Você já deve ter visto esse perfil. 7 horas da manhã. Bom dia, linda. 7h10. Ué, não vai responder? 7h15. Eu fiz alguma coisa que tu não gostou? 7h20. Já vi que não quer falar comigo. Bloque. Já viram isso? Mulheres, fujam disso. Fujam, corram. Ninguém suporta gente grudenta. É ou não é verdade? Nos relacionamentos, isso não funciona. Pode ter certeza que não funciona. Mas no relacionamento com o Senhor, é isso que funciona. Você grudar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5-6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 2 palavras eu quero destacar aqui. A primeira delas é reconheça o Senhor nos seus caminhos. A palavra original no hebraico para reconheça é iadá, que significa conheça durante o caminho. Quando ele diz conheça o Senhor durante o caminho, está dizendo conheça Ele diariamente, conheça Ele na rua, conheça Ele no trabalho, conheça Ele no ônibus, conheça Ele no carro, conheça Ele nos seus momentos felizes, conheça Ele nos seus momentos mais difíceis, conheça a Deus na saúde, conheça a Deus na enfermidade, conheça a Deus quando você está bem de vida, conheça a Deus quando você tem privações na sua vida. Conheça a Deus durante o caminho, implica dizer que você deve conhecê-lo diariamente. A segunda palavra que eu quero destacar é a palavra confiança, quando diz confie no Senhor de todo o seu coração. A palavra hebraica para confiança é a palavra patak, que significa apegar-se e não largar. Ela pode ser traduzida como a garra de um leão. Você já deve ter visto num documentário, esse leão agarra a sua presa e não solta mais. Ele está dizendo aqui, agarre-se no Senhor, grude no Senhor diariamente. E aqui vem uma boa metáfora para dizer para você agarrar e grudar no Senhor, você vai precisar largar outras coisas que estão te prendendo. Você deixa para trás uma velha vida, deixa para trás seus erros e pecados, deixa para trás coisas que Deus já veio até você e dizendo que você precisa deixar para trás, e se agarra no Senhor. E quando você se agarrar no Senhor, meu irmão, se prepare para experimentar a única vida possível nessa terra, que é uma vida guiada integralmente pelo Senhor Jesus. Eu oro para que a nossa igreja aprenda a viver dessa maneira. Eu oro para que você não seja um frequentador de domingo. Minha alma chega a doer. Meus ossos doem enquanto eu oro pela vida de cada um de vocês, até que Cristo seja formado em cada um. Eu oro para que hoje você saia daqui convicto de que deve confiar 100% em Deus e não parte da sua vida. Eu oro para que você pare de administrar a sua vida, porque está dando errado, todo mundo já viu. Eu oro para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e confie nele. Eu contei um testemunho mais cedo, ele foi improvisado, é um testemunho um pouco estranho, mas eu sinto de contar ele aqui agora. Todo dia que eu saio de casa eu oro, e eu digo, Senhor, eu confio em Ti, guia os meus caminhos, se tem alguém que Tu queres falar hoje, me mostra. E eu converso com todo mundo, às vezes é um atendente, às vezes é uma pessoa que me serviu, às vezes é um motorista do aplicativo. O motorista do aplicativo estava sempre lascado. Outro dia eu entrei num aplicativo, eu vou contar várias histórias aqui agora, já fugi do script. E o meu tempo está acabando. Eu entrei num aplicativo, Deus tinha falado comigo de manhã sobre uma história bíblica. Quando eu entrei, eu cumprimentei
eu estava com a minha neta no colo, só eu e ela, atrapalhado com um monte de coisa. E eu senti que Deus queria falar com ela. Eu falei, qual é o teu nome? Ela falou, fulano de tal. Eu falei, Deus tem um plano para a tua vida. Ela começou a chorar. Eu falei, que rápido. Ela virou para trás. E falou, eu te conheço, teu pastor Maurício. Há um ano atrás eu ia na Brasa Church, minha vida mudou. E hoje de manhã eu estava orando, Deus, tu ainda tem um plano para a minha vida. Meu Deus, aí eu fico assim, yes! A outra história que eu ia contar é essa. Saí de manhã de casa, orei, Senhor, tu queres falar com alguém? Estou lá, aí eu fui na academia, treinei. Vocês perceberam mudanças em mim? Aí depois de treinar, alguém me disse, nessa academia tem sauna, alguém me disse que sauna é muito bom. Aí eu fui lá fazer a sauna, estou ali sentado. Aí eu estou ali orando, estou conversando com o Senhor, Senhor, o que tu tem para mim hoje? Daqui a pouco entra um rapaz. E eu pensei, não, Senhor, na sauna não, é estranho isso. Aí o rapaz sentou do meu lado e começou a conversar comigo. Não, porque esse negócio está estragado. E eu senti, e o Espírito Santo me falou, é ele. E eu precisava confiar em Deus, que mesmo naquele lugar inusitado, Deus queria falar com ele. E aí eu comecei a perguntar para ele, qual é o teu nome? Meu nome é Gabriel, o que tu faz da vida? Eu trabalho com marketing. Quantos anos tu tem? Sei lá, 23 anos. Um rapaz jovem. Falei, cara, tu pode achar estranho o que eu vou te dizer, mas hoje de manhã eu estava orando, Deus me disse para encontrar uma pessoa e dizer que tem um plano. Deus tem um plano para a tua vida. Deus não acabou ainda o que Ele tem que fazer contigo. E comecei a explicar para ele. Ele começou a ficar emocionado e ele me perguntou, o que tu faz da vida? Eu falei, eu sou pastor de uma igreja, da Brasa Church. Ele falou, eu já fui lá, minha tia me levou lá. E olha o que esse cara me contou. Eu falei, tu acredita em tudo que eu estou dizendo? E ele disse, eu acredito e vou te falar por quê. Porque aproximadamente 2 anos atrás, eu estava na sauna do meu condomínio. Entrou um homem que eu nunca tinha visto. Gente, você tem que imaginar essa cena, o povo de toalha. É muito esquisito. Esse testemunho é estranho, você precisa confiar demais em Deus. E ele falou, entrou um cara 2 anos atrás, e ele me falou palavras tão fortes sobre Jesus, que ele citou para mim um versículo, que mais tarde eu procurei, e até hoje está no wallpaper do meu celular. E eu disse para ele, tu encontrou um homem há 2 anos atrás, numa sauna que te falou de Jesus. Agora o pastor da Brasa Church, na sauna de novo, está te falando de Jesus. Será que Deus não tem um plano para a tua vida? Aí eu vi ele vermelho, no meio da neblina, e eu pensei, ele está chorando. Levantei e falei, Deus te abençoe, te espero lá. Espero que ele venha aqui, o Gabriel apareça no culto qualquer dia desses. A vida cristã deve ser vivida de maneira dinâmica, confiando nos impulsos que Deus traz para a sua vida todos os dias. E você cresce em confiança na voz de Deus quando você obedece os pequenos passos que Deus traz para você. Porque é você que está dizendo, eu vou lançar as minhas redes. O resultado não é responsabilidade sua. O resultado é responsabilidade do Senhor. Sua responsabilidade é confiar e atirar as redes. No caso de Simão, foi extraordinário. O nome, o título da minha Bíblia, dessa história é A Pesca Maravilhosa. Jesus disse, joguem a rede ali. Simão falou, professor, a gente conhece, mas olha só, eu vou jogar, meio contrariado. E ele joga. E a Bíblia diz que quando o fizeram, Lucas 5,6, quando fizeram, não quando tiveram provas, não quando tiveram certeza, não quando fizeram uma reunião e todo mundo concordou que fariam, mesmo sem ter convicções. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco. Eu amo essa história. Eu já li 1000 vezes. Esse é o 4º culto do dia e eu ainda arrepio todo o meu corpo quando eu estou lendo. Eles fizeram sinais para o outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Nunca tinham visto isso na vida. Só porque confiaram em Deus. Eu oro para que você confie em Deus e experimente os milagres que Ele tem para trazer na sua vida. Não há melhor vida. Maurício, tu está pregando isso porque tu é um pastor. Escute bem, eu prego sob a perspectiva de alguém que domina esse tema. Eu nasci na igreja e por muito, muito tempo eu obedeci a Deus parcialmente. Por muito tempo eu fui um cara de pau. E deve ter outros caras de pau aqui nessa noite que escutam a voz de Deus e falam, Senhor, espera só mais um pouquinho, só mais um mês. Deixa eu continuar aqui, fazendo o que eu estou fazendo, os meus planos. Porque a maior parte de nós confia em Deus da seguinte forma, quando o assunto é sonhos e planos. Senhor, esse aqui está o business plan da minha vida, tá? É o seguinte, eu quero me casar com tal idade. Loiro, alto, olhos verdes.
Senhor, eu quero ter tal salário, eu quero morar em tal bairro, eu quero ter tais filhos, tais filhos. Senhor, agora eu confio em Ti para validar todo o meu projeto. A maior parte de nós faz isso. Eu fiz isso por muito tempo. Mas confiar em Deus é rasgar o business plan e falar, Senhor, quais são os Teus planos para a minha vida? E quando eu fiz isso, irmãos, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu garanto que se você fizer isso e confiar plenamente no que Deus traz para a sua vida vai virar de cabeça para baixo. E você vai gostar. Você vai amar. O povo que te conhece vai dizer, meu Deus, virou beato. Meu Deus, agora é só igreja, agora é só Jesus, agora é só Bíblia. E com o tempo eles vão vir na igreja e vão ficar mais crentes do que você. Obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido. Número 2, para terminar. Entregue o que você não pode controlar. Entregue tudo a Deus que você não pode controlar. Pedro obedece, lança as redes. A rede vem lotada de peixe. E agora Pedro tinha chamado Jesus de professor. Há um certo desdenho nessa afirmação. Mas quando ele vê um milagre de Deus, eu imagino Pedro ajoelhado dizendo, Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um pecador. Um sentimento de não merecimento daquilo que ele acabou de receber. Senhor é um título de posse, implica dizer, tu és Senhor da minha vida, tu és Deus, há um reconhecimento da parte dele. E ele diz, Senhor, não te aproxima de mim, eu não mereço tudo. Quantos de nós já não estiveram nesse lugar de receber coisas tão boas de Deus que dizem, Senhor, eu não mereço tanto amor, não mereço tanta bondade, eu não mereço tudo isso que tu tens feito na minha vida, eu não mereço a bênção de ter essa família, esses filhos, Senhor, eu não mereço esses amigos. É o sentimento que nós temos quando Deus vem com a sua vontade sobre nós e nós a aceitamos. E logo depois disso, a vida de Pedro muda radicalmente para sempre, dele e dos seus mais 3 amigos pescadores. Então Jesus disse a Simão, Simão, não tenha medo, de agora em diante eu vou mudar tudo para você. Depois que você levantou a mão, entregou a sua vida para mim, eu vou começar a te usar, teus dons e teus talentos, para abençoar outras pessoas. Você será um pescador de homens. Eu vou te levar aonde você está plantado para falar do meu amor. E muitas pessoas conhecerão o meu nome por tua causa. Eu tenho planos novos chegando para você, Brasa Church. No momento que você confiar no Senhor, você recebe um chamado na sua vida. Esse chamado não é para você enriquecer ou prosperar. Esse chamado não é para você ter uma vida feliz e fácil. Embora essas coisas possivelmente acontecerão com aqueles que seguem. Esse chamado é para você pregar sobre o amor de Deus a cada pessoa que passar na sua frente. Como eu oro para que a nossa igreja seja madura o suficiente para confiar integralmente no que Deus traz para a nossa vida. Eles largam tudo. O que era tudo? As redes. Primeiro eles lavaram as redes, depois eles lançaram as redes, depois a rede veio cheia de peixes. Muito dinheiro chegando para eles. Mas quando Jesus os chamou, as redes não faziam mais sentido. E eles deixam tudo. Essa noite o tudo que Deus está pedindo para você não é você deixar o emprego para segui-lo. O tudo é para você abandonar o controle da sua vida e entregar nas mãos dele. É abandonar esse jeito controlador que você tem de administrar o seu futuro, abandonar a falta de perdão, abandonar a forma que você enxerga a vida e abraçar o chamado dele na sua vida e os planos que ele tem para você. Por isso eu pergunto, essa noite, faltam poucos minutos para terminar, que redes você tem que soltar? Que redes Deus está pedindo para você soltar hoje? O orgulho? A falta de perdão? Ou o pecado? Ou os hábitos? Ou os lugares? Talvez você tenha que largar a segurança de uma vida estável, se Deus está te chamando ao ministério para mudar de cidade, para ouvir a sua voz, para cumprir o seu chamado. Que redes Ele está pedindo para você soltar hoje? Eu termino com essa história, que eu já repeti muitas vezes, mas ela é pertinente para essa história, para essa pregação.
e eu sinto que devo contá-la. O momento mais difícil da nossa vida, onde nós precisamos exercitar nossa confiança em Deus. Foi há alguns anos, quando a nossa filha número 2, a Maria Eduarda, ficou doente e foi para o hospital. E nós moramos com ela 1 ano no hospital. Durante 1 ano como pai, eu orei e disse: Senhor, eu confio que tu podes curar. Os médicos entravam e diziam: não tem cura, ela vai morrer. Eu orava e dizia: Senhor, eu confio no milagre. Senhor, tu já fizeste na vida de outras pessoas, eu confio que tu vais fazer na vida dela. Confiança plena em que Deus ia fazer as coisas do jeito que eu achava que Ele deveria fazer. Na semana que ela ia completar 1 ano, ela morreu. E depois nós enterramos a Maria Eduarda. E ao sair do cemitério, aquela dúvida pairando no ar: será que eu ainda vou conseguir confiar plenamente em Deus? Porque pense, como pai, eu passei um tempo inteiro orando. Agora pessoas que passam com situações como essa, amando e servindo a Deus, perguntam: por que você não fez alguma coisa, Senhor? Você podia fazer e não fez. Sou eu, é o Maurício. Eu te sirvo, eu te sigo. Por que na minha vez tu não fizeste alguma coisa? E 2 caminhos se apresentam quando você experimenta essas experiências. Ou você fica magoado, vai para casa e não tem uma boa história para contar no futuro. Ou você faz como eu e Janine fizemos, que foi sermos sinceros diante de Deus e falar: eu não entendo o porquê. Mesmo assim, eu confio na tua vontade. Meu coração está quebrado, mas a minha esperança em ti não está abalada. O meu coração pode até estar doendo, mas eu ainda confio no Senhor, porque Ele é a minha rocha eterna, que nunca falha. Eu não sei para quem é isso hoje, mas aquele era o pior dia daqueles discípulos. Jesus apareceu, mudou o jogo e se tornou o melhor dia. Talvez você esteja vivendo temporadas difíceis na sua vida. Hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, em ti eu posso confiar. Tu és a minha rocha eterna. Me ajuda a te obedecer mesmo quando eu não entendo. Me ajuda a abandonar tudo aquilo que eu não posso controlar. Vamos terminar. Fique de pé e nós vamos orar. Davi fala sobre confiar em Deus. Passou por muitas dificuldades e tribulações. E ele escreve os Salmos 20, capítulo 20, versículo 7. Que diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, nosso Deus. Em outras palavras, atualizando, umas pessoas confiam no governo, outras pessoas confiam no dinheiro, outras pessoas confiam naquilo que construíram, outras pessoas confiam no seu status, mas não nós. Os discípulos de Jesus não confiam nas coisas corruptíveis, que o mundo pode derreter no estalar de dedos. Nós confiamos no Senhor, porque Ele é a rocha eterna que nunca falha. Se por um acaso Deus falou com você hoje, eu te convido a fechar os seus olhos. E se em algum momento dessa pregação, seu coração queimou e você sabe que não confia plenamente em Deus, obedece parcialmente, obedece tardiamente, e você deseja entregar completamente o seu caminho ao Senhor e confiar nele plenamente, coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: Senhor, eu ainda não confio plenamente em algumas áreas da minha vida, mas é isso que eu quero, render toda a minha vida e confiar plenamente em Ti. Feche os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu foste até aquela praia encontrar aqueles discípulos e deu a eles a oportunidade de lançar as redes. Nessa noite Tu estás vindo aqui, Senhor, nesse endereço, no Teatro Bourbon Country, no culto das 6 horas, encontrar cada um desses meus irmãos e dar a eles a oportunidade de lançar as redes e te obedecer mesmo sem entender. Eu oro para que eles sejam uma fortaleza de maturidade espiritual,
suas vidas sejam transformadas a partir da obediência. Eu oro para que cada um aqui tenha coragem de entregar tudo aquilo que não tem controle. Eu oro, Senhor, para que essa maturidade espiritual comece a ser soprada sobre nós, e a nossa vida não se trate de cultos do domingo, mas se trate de uma vida diária de devoção a Ti, ao Teu nome e à Tua presença. Usa-nos, transforma-nos, quebra-nos e faz de novo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Se você puder e ainda tiver fôlego, vire para a pessoa que está do teu lado com olhos de profeta e diga para ela: confie em Deus, mesmo quando você não entende. Confie em Deus, mesmo quando você não entende. Ele é a rocha eterna, em quem podemos confiar. Nele não há sombra de mudança. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E eu quero ver o Senhor cumprindo os seus planos na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou pedir para todos vocês, por 2 minutos, a atenção, porque eu vou fazer uma última oração. E essa oração é destinada a você que entrou aqui pela primeira vez. Se por um acaso você entrou aqui pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma última oração. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão bem alto. Ao levantar sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome nessa oração, porque a partir de hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero confiar plenamente nele. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é o dia certo de voltar para a casa do Pai. Eu vou fazer essa oração. Se você quer que eu ponha o seu nome, quando eu contar até 3, levante a sua mão. Eu vou pedir que a igreja baixe a cabeça e feche os olhos. A igreja está orando agora por esse momento, porque cadeias estão sendo quebradas. A igreja de olhos fechados é para que você que vai tomar essa decisão e está com vergonha, saiba que não tem ninguém te olhando. É uma decisão individual, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração bem agora, e se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3, prepare o seu coração. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo: 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Ali tem alguém. Outra mão aqui, outra mão lá, outra mão lá atrás, outra mão lá atrás, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão aqui, outra mão lá, outra mão ali, outra pessoa lá, outra mão lá atrás, outra mão, outra mão, outra mão. Acena para mim para eu enxergar melhor. Outra mão. Eu quero contar uma por uma e a igreja não vai parar de aplaudir, porque essa assim é uma pesca maravilhosa. Eu não enxergo mais nada. 4º culto. Deus é bom e o diabo não presta. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa, diga para ela: seja bem-vindo à família de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida nunca mais será a mesma, porque agora a rocha eterna veio morar dentro de você, e nele você pode confiar. Quando eu era criança a gente cantava essa música. Vocês lembram dessa música? Nele a gente pode confiar. Lembra? Eu não vou cantar, era só para lembrar a letra. Nele a gente pode confiar. Você que levantou a sua mão, vou te convidar para repetir comigo uma oração. É a oração de confissão, mas toda a igreja vai repetir bem forte agora comigo. Eu oro e vocês repetem, pode ser? Comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa noite e pela Tua palavra. Hoje eu descobri que em Ti eu posso confiar, porque Tu és a rocha eterna, e em Ti não há engano. E como prova disso, eu jogo as minhas redes. Eu deixo as minhas redes. Deixo para trás minha velha vida. Deixo para trás os meus pecados. E declaro diante da igreja e diante de Deus: a partir de hoje, Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém.
Você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você agora, nesse momento. Voluntários estão com lanternas acesas apontando as saídas aqui embaixo, lá em cima e também ali nos camarotes. Se por um acaso você levantou a sua mão, eu te convido para sair do seu lugar imediatamente, se dirigir até o hall para pegar esse presente que vai marcar esse dia e mostrar os próximos passos da sua jornada. Então, quem levantou a mão, não fique tímido. Saia do seu lugar, vá acompanhado, não vá sozinho. Dá a mão para quem te trouxe, vá acompanhado. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, ofereça-se gentilmente para ir junto. É muito importante que você vá, saia do seu lugar, vá até lá à frente, receber esse presente que vai marcar esse dia. Para nós que ficamos, nele nós podemos confiar. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: confie em Deus, porque nele você pode confiar. Inscreva-se no BC Grupo. Deus abençoe você e até a semana que vem. Tchau!